nos treinamentos do cavalo, muitas dificuldades decorrem da ausência de embasamento nas etapas iniciais do ensino do cavalo. E então, se o seu cavalo está com dificuldades de aprendizagem, é bem provável que as bases do ensino tenham sido mal constituídas, né? A live de hoje vai abordar o tema trabalho de chão. Eles são de grande importância nos treinamentos do cavalo e todo cavaleiro deveria conhecer e aprender um pouco mais sobre essa metodologia de ensino, se é que nós queremos agregar valor funcional ao nosso cavalo. Vamos fazer o nosso cumprimento oficial, já que temos aqui várias pessoas conosco. Olá pessoal, sejam bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional no meio equestre desde 1984. Aqui na escola chamada Cavalo, vocês vão aprender técnicas, receber informações, conhecimentos e contribuições fundamentados nas nossas vivências equestres, e isso certamente vai servir para agregar valor ao seu cavalo. Você que está enfrentando aí dificuldades no treinamento ou nas relações de utilização do seu cavalo, vai encontrar aqui no nosso canal incontáveis aspectos que poderão ajudá-lo, independente da raça e da modalidade da sua preferência. Portanto, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguirem aqui no Instagram, para não perderem as nossas publicações que acontecem diariamente. Indo ao assunto de hoje, nos treinamentos do cavalo, muitas dificuldades decorrem da ausência de embasamento nas etapas iniciais do ensino do cavalo. As bases, quando sólidas, elas vão conferir facilidades ao treinador e ao cavalo para que os aprendizados aconteçam numa sequência satisfatória e com bons resultados, né? E então, se o seu cavalo está com dificuldades de aprendizagem, é bem provável que as bases do ensino tenham sido mal constituídas, né? Vamos fazer uma pergunta, né? Você gostaria que o seu cavalo tivesse um melhor desempenho? Que ele fosse melhor iniciado ou pudesse ser corrigido em alguns aspectos desfavoráveis? Todos nós, né, responderíamos sim. Os trabalhos de chão têm essa finalidade: forjar as bases sobre as quais os treinamentos serão sustentados e melhorar os desempenhos do cavalo. Então vamos citar aqui algumas dificuldades comuns enfrentadas por treinadores e cavaleiros e que podem ser muito melhoradas e até mesmo resolvidas com os trabalhos de chão. Ritmo e cadência, né? Todo andamento tem pelo menos 3 ritmos. Vamos imaginar um cavalo de trote. Ele tem 3 andamentos: passo, trote e galope, e cada um desses andamentos tem pelo menos 3 ritmos. O que nós chamamos de ritmo reunido, ritmo médio ou de trabalho, e o ritmo distendido, também chamado de alongado. Cadência é quando nós tornamos um ritmo constante. Então eu estou trabalhando o cavalo, não importa se montado ou do chão. Eu imprimo ali um andamento trote, sugerindo que o cavalo mantenha o ritmo de trabalho, o ritmo médio. Se o cavalo se mantiver nesse ritmo, nós dizemos que ele cadenciou o ritmo, ok? Então essa é a diferença entre ritmo e cadência. Tanto o ritmo quanto a cadência podem ser aprimorados com os trabalhos de chão. As desatenções, a dispersão do cavalo, isso interfere muito nos treinamentos. Todo treinador quer que o cavalo preste atenção a si, porque a partir do momento que o cavalo nos dirige a atenção, é possível nós emitirmos a ele mensagens. Quando o cavalo está disperso, a sua atenção está fora do treinador, é muito difícil estabelecer uma comunicação eficiente durante o treinamento, né? Então, os trabalhos de chão também têm essa finalidade: trazer a atenção do cavalo para o treinador. Tensões mentais e físicas, contrações, o cavalo está contraído mental e fisicamente. Os trabalhos de chão têm grande influência na descontração mental e física do cavalo. Desconfianças, indecisões por parte do cavalo são aspectos que também podem ser muito melhorados com os exercícios sugeridos pelos trabalhos de chão. A incompreensão dos estímulos promovidos pelas ajudas é outro aspecto que pode ser muito melhorado nos trabalhos de chão. Bom, então já citamos aqui várias questões
que podem ser melhoradas com os exercícios realizados nos trabalhos de chão. Eu perguntaria para vocês agora, quais são as nossas pretensões no treinamento do cavalo? Todo treinador gostaria que o cavalo estivesse com qual atitude diante de si? Bom, primeiro que ele esteja atento a nós, como nós falamos agora há pouco, né? A atenção do cavalo é uma alavanca, forma de tornar a mensagem compreensível pelo cavalo. O cavalo desatento, ele nem recebe nem processa a mensagem. Nós queremos que o cavalo esteja confiante diante das circunstâncias que se apresentarem. Todos nós gostaríamos que o nosso cavalo estivesse confiante, não é isso mesmo? Gostaríamos também que os seus andamentos adquirissem ritmo e cadência, que ele estivesse descontraído mental e fisicamente, que ele compreendesse os estímulos a ele transmitidos por meio de todos os sinais que nós estamos emitindo. Todas essas questões estão presentes nos objetivos que nós temos intenção de promover nos trabalhos de chão. Nós queremos constituir todas essas condições. E o trabalho de chão facilita essas aquisições. Nós poderíamos dizer que os trabalhos de chão constituem uma ferramenta potencializadora nos treinamentos do cavalo. Tornam a aprendizagem mais rápida e mais eficiente. Se é uma ferramenta que potencializa os treinamentos, obviamente ela vai agregar valor funcional ao cavalo. Muitos treinadores desprezam os trabalhos de chão, não dão a devida atenção a esses trabalhos. Não é? Então nós, já tendo experimentado os exercícios que constituem esses trabalhos de chão há anos, nós podemos dar aqui o testemunho de como eles podem facilitar os treinamentos. Nós vamos agora falar sobre os trabalhos de chão. Quais são os trabalhos de chão? Mas antes de iniciarmos isso, eu tenho uma novidade para vocês hoje. Eu preparei uma Masterclass, que será um evento 100% online e gratuito a ser realizado no próximo dia 7 de abril, às 20 horas, ok? Então, para aqueles que quiserem conhecer os erros comuns que podem comprometer o treinamento ou a utilização do seu cavalo, principalmente nos processos de manejo e treinamento, e que poderiam ser evitados, não deixem de participar. Quando eu falo manejo de treinamento, eu estou me referindo a aspectos importantes relacionados à alimentação, à saúde, à podologia, à equitação, aos treinamentos funcionais, né, etc. Nós daremos também dicas práticas para a condução correta dos treinamentos, correção de problemas e aprimoramentos técnicos. Né? E isso vai evitar que vocês percam tempo, dinheiro e não corram riscos de desvalorizar o seu cavalo. Mesmo que você não vá realizar as tarefas de manejo e treinamento junto ao seu cavalo, é indispensável adquirir esses conhecimentos, porque você pode acompanhar os trabalhos e você pode avaliar também o trabalho daqueles que estão a seu serviço. Okay? Então, participem gratuitamente conosco no Masterclass Cavalo Nota 10, né, que é o nome que nós demos a esse trabalho, que vai ser, como nós dissemos, um evento inteiramente online. E o link para inscrição está aí na nossa mini biografia no alto aí do Instagram. Basta vocês clicarem nele e se inscreverem, ok? Bom, então, dando sequência aqui, vamos falar quais são os trabalhos de chão, ok? Mais utilizados. O primeiro é denominado cabresteamento lateral. Esses exercícios são feitos com o treinador lado a lado ao cavalo. O treinador se posiciona ao lado da espádua do cavalo, com as suas pernas coincidindo com os membros anteriores do cavalo. É a posição de trabalho no cabresteamento lateral. Para nós realizarmos o cabresteamento lateral a contento, tem um exercício prévio que se chama reflexo de afastamento, que facilita para o cavalo a compreensão do cabresteamento lateral. Não é? O reflexo de afastamento poderia ser descrito da seguinte maneira. Nós, com uma ajuda de mão, uma varinha, que representa o alongamento do nosso braço, né, para que nós possamos alcançar o cavalo a uma certa distância, nós, contendo o cavalo pelo cabresto, ou pelo outro acessório, né, que o cavalo esteja utilizando, um serralhão, por exemplo, nós agora vamos realizar estímulos com essa varinha na região da garupa do cavalo, para que ele compreenda esse estímulo e se movimente, não é, ao toque dessa varinha, toques intermitentes. Eu faço pequenos movimentos e vou fazendo um movimento circular com o cavalo ao redor de mim.
nos dois sentidos, no sentido horário e no sentido anti-horário, para que o cavalo aprenda a não ter medo da varinha e compreenda que ela é utilizada como uma ajuda sinalizadora. Ela vai promover ali uma ação de estimulação, que o cavalo precisa compreender. A partir do momento que o cavalo aceita a varinha e compreende esse estímulo, agora eu vou passar à posição lateral. Não é? Essa ali próxima à espádua do cavalo, e com a varinha em mãos, eu agora vou fazer a mesma coisa, realizar pequenos estímulos na região posterior da garupa do cavalo, para que ele entenda que é para seguir adiante, sendo acompanhado por mim. Então, nós fazemos dos dois lados do cavalo, o treinador estando ao lado esquerdo e depois estando ao lado direito do cavalo. A partir do momento que o cavalo compreende esse exercício, o cabrechamento lateral, e o que é compreender? É realizar esse exercício nos 3 andamentos, ao passo, se for um cavalo de trote, ao trote, e também ao galope, sem a necessidade de ser puxado nem contido, não é? Apenas acompanhando o treinador. Ele agora confirmou o exercício, chamado cabrechamento lateral. Então, todos os exercícios, para serem confirmados, requerem a execução nos 3 andamentos do cavalo. Isso é um aspecto importantíssimo. Então, muitas pessoas acham, o cavalo agora aprendeu a andar lado a lado comigo ao passo, ele já aprendeu o cabrechamento lateral. Não é bem assim. O exercício ainda está incompleto. Ele pode ser aprimorado nos outros andamentos, não é? Ao passo, ao trote e também ao galope. Ok? No nosso canal do YouTube e aqui também no Instagram, eu tenho vários vídeos mostrando esse trabalho de chão, chamado cabrechamento lateral, com o cavalo trabalhando nos 3 andamentos. Se o cavalo trabalha corretamente ao galope, isso quer dizer que ele já sabe trabalhar nos andamentos anteriores. Porque nós nunca começamos a ensinar o cavalo, qualquer que seja o aprendizado, no galope. Nós começamos ao passo, depois progredimos para um andamento seguinte, que é o trote, ou a marcha, se for um cavalo de marcha, para depois chegar ao galope. Não é? Então, se o cavalo, no cabrechamento lateral, está realizando exercícios ao galope, sem ser puxado nem contido, andando lado a lado comigo, não é porque ele já realiza esse exercício de forma adequada nos andamentos anteriores. Okay? Bom, tendo o cavalo confirmado o cabrechamento lateral, agora nós ganhamos de presente o segundo trabalho de chão, que se chama trabalho à guia. Então, se o cavalo entende o cabrechamento lateral, entende o estímulo da varinha, eu agora, estando no cabrechamento lateral ao passo, eu começo a me distanciar do cavalo e mostrar a varinha para ele, e, se necessário, realizando pequenos toques na garupa, para que ele entenda que é para seguir adiante comigo agora mais distante dele. O cabrechamento lateral acontece quando o treinador está a uma distância do cavalo na qual ele ainda consegue contato físico com o animal. A partir do momento que ele se distancia e não tem mais contato físico com o cavalo ao esticar o braço, e agora nós iniciamos um outro exercício chamado trabalho à guia. Okay? E o trabalho à guia pode ser realizado em várias distâncias. Depois que eu sair do contato físico com o cavalo, eu posso trabalhar a 2 metros, 3 metros, 4 metros, de acordo com o entendimento do cavalo. Nós vamos aumentando essa distância. E assim como no cabrechamento lateral, o cavalo agora no trabalho à guia, para que esse exercício seja confirmado, ele tem que executá-lo nos 3 andamentos. Okay? De preferência de forma ritmada e cadenciada. Então eu estou trabalhando a guia, o cavalo ao galope, reunido. Não é? Se eu consigo realizar um tempo de exercícios com o cavalo mantendo esse ritmo, o cavalo cadenciou o galope reunido. Okay? É possível, inclusive, fazer manobras. Eu criei um circuito com 4 cones, as distâncias entre os cones vão aumentando à medida que o cavalo vai ganhando flexibilidade na coluna. Não é? E eu executo 20 figuras, inclusive com mudanças de mão, ou seja, mudanças de direção, nos 3 andamentos. Nas 3 versões de trabalho de chão. Vou falar depois da próxima, né? Mas é possível fazer esses trabalhos nos 3 andamentos. Inclusive com figuras de maniabilidade entre os cones. Ok? Bom,
O cavalo, tendo aprendido o trabalho à guia e adquirido todas as condições que favorecem o treinamento, o cavalo agora imprime ritmo nos 3 andamentos, ele cadencia os ritmos, ele aprendeu a prestar atenção a mim, ele entende as ações que estão sendo impressas sobre ele através das ajudas, ele agora está num outro nível de compreensão. Eu comecei a estabelecer agora uma linguagem de comunicação com o cavalo. Estou me comunicando com ele. E agora o cavalo tendo o cabresto lateral, ou seja, ele trabalhando lado a lado comigo, eu estando à esquerda ou à direita dele, na posição das espáduas, se eu vou agora domar o cavalo, iniciá-lo como cavalo de montaria, de equitação, eu vou apresentar a embocadura para esse cavalo, deixar com que ele se acomode à embocadura, né, o tempo necessário para isso. Tem cavalos que no mesmo dia já se acomodam com a embocadura, outros levam mais tempo, né? Mas a partir do momento que o cavalo se acomoda à embocadura, eu agora posso iniciar os trabalhos de rédeas ao chão, que é o próximo trabalho de chão que está aí nesse repertório que nós estamos hoje apresentando para vocês, né? Nessa lista de trabalhos de chão, ok? Bom, para que o cavalo seja trabalhado as rédeas do chão, ele tem que aprender a ceder a nuca, descontrair o maxilar inferior, para que eu possa me comunicar com ele ao contato das rédeas, aprender a posicionar a cabeça um pouquinho para um lado e para o outro, ou seja, dar o pli à direita e o pli à esquerda. Lembrando a vocês que pli é uma palavra francesa que significa dobra, não é? Então o cavalo vai aprender agora a dobrar a cabeça um pouquinho para um lado e para o outro. Quando é que o cavalo está no pli? Quando, se eu estivesse montado no cavalo, quando eu consigo ver a órbita ocular e a narina do lado que eu estou solicitando o pli e não vejo do outro lado. Então é um ligeiro movimento de cabeça, não é? Apenas isso, sem mover o pescoço. Então apresentei a embocadura, o cavalo agora aprendeu a usar as vértebras da região nucal, articulando para que a sua cabeça vá para uma posição próxima da perpendicular, não é? O que facilita o acesso às rédeas e a minha comunicação com o cavalo através da embocadura. Ele aprende a descontrair o maxilar e aprende a posicionar a sua cabeça para um lado e para o outro. Não é? A partir do momento que o cavalo aprende, entende isso, compreende essas ações, eu agora posso iniciar os trabalhos de rédeas ao chão. E esses trabalhos agora vão progredir, não é? Até que o cavalo seja capaz de realizar todos os exercícios propostos nos 3 andamentos, inclusive os exercícios de maniabilidade, como eu falei, fazendo manobras nos cones, com mudanças de mão e mudanças de pé também ao galope, e o treinador ao chão. Se vocês tiverem curiosidade, basta procurarem os nossos vídeos lá no YouTube e aqui também no Instagram, que vocês verão o cavalo fazendo esse trabalho, ok? Bom, então todos esses trabalhos podem e devem ser executados nos 3 andamentos, com incontáveis variações. O trabalho à guia não é para nós fazermos apenas círculos com o cavalo, eu no centro do círculo e o cavalo girando ao meu redor. Eu posso estar numa pista de treinamentos e essa pista, imaginemos que ela fosse uma tela de pintura e o cavalo o meu pincel. Eu estou com o cavalo à guia pintando ali as figuras que eu quiser com o cavalo. Eu posso fazer mudanças de direção, eu posso andar em linha reta, eu posso fazer círculos com vários diâmetros, não é? Nos 3 andamentos do cavalo. Então, são exercícios muito completos, são exercícios que conferem ao cavalo uma série de habilidades, uma série de condições atléticas. E mais do que isso, estabelecem um código de comunicação entre nós e o cavalo antes dele ser montado. Não é? Antes dele ser montado. Outra questão importante a ser dita com relação aos trabalhos de chão é a seguinte: muitos treinadores, muitos cavaleiros dizem que os trabalhos de chão é uma perda de tempo. Né? Eu não posso concordar com isso, porque eu acho justamente o contrário. Os trabalhos de chão, eles representam uma alavanca, uma fase de preparação, de embasamento do cavalo, para que depois eu ganhe tempo
Porque o problema não é nós montarmos o cavalo que vai ser domado, que vai ser iniciado. O problema começa depois que nós montamos. Se ao montar o cavalo ele não me compreende, ele não foi exercitado de nenhuma maneira ainda, ele não tem ritmo nos seus andamentos, ele não cadencia os ritmos, não sabe prestar atenção em mim, ele não entende as ajudas, ele não tem noção do que sejam os contatos de rédeas, ele não sabe posicionar a sua cabeça. Isso é um tremendo problema, montar um cavalo nessa condição. Não é? Então os trabalhos de chão, eles vêm exatamente para isso, para nos oferecer condições prévias para facilitar a compreensão do cavalo e para nós ganharmos tempo quando nós viermos a montar o cavalo. Então eu acho muito vantajoso realizar o trabalho de chão. Aí a pergunta que poderia vir seria: há quanto tempo eu vou gastar para realizar os trabalhos de chão? Vai depender muito dos objetivos que nós temos, não é? E do requinte que nós quisermos dar ao nosso trabalho. É possível fazer os trabalhos de chão de forma incompleta. Eu não preciso fazer as 3 versões dos trabalhos de chão, não é? Cabreamento lateral, guia e trabalhos de rédeas ao chão. Isso não é obrigatório. Eu gosto de fazer porque eu acho muito vantajoso. Quando eu chego a montar o cavalo, ele já compreende tudo que eu quero. Eu vou confirmar agora tudo que já foi feito com ele do chão, comigo desmontado. Já existe um código de comunicação estabelecido entre nós. Ele já que se acostumou com equipamento de montaria, já sabe toda uma gama, um repertório de exercícios que agora, quando eu pedir, estando montado, já são familiares ao cavalo. Não é? Uma outra vantagem dos trabalhos de chão é a ausência de peso sobre o cavalo. E isso facilita muito a sua iniciação nos exercícios. Não é? Imagine um atleta que está iniciando um condicionamento. E aí eu vou dizer para o atleta, para você aprender esses exercícios, agora você vai usar uma mochila com um determinado peso nas suas costas. Isso vai dificultar o trabalho para ele. É óbvio, não é? Então, o cavalo estando isento desse peso sobre a sua coluna, que é algo que ele não conhecia, né? Antes da nossa proposta levada a ele, a proposta dele ser um parceiro nosso como montaria, é muito mais fácil para o cavalo realizar exercícios, exercitar o seu corpo sem esse peso. O que causa grande estranheza ao cavalo num primeiro momento, esse peso sobre a sua coluna vertebral. Lembrando que o cavalo é um animal vertebrado e os seus membros locomotores estão conectados à sua coluna vertebral, não é? E o desempenho dos seus membros locomotores está intimamente relacionado com a disponibilidade da coluna. Se a coluna estiver rígida, se ela não estiver ginasticada, o cavalo tem dificuldade de utilizar os seus membros locomotores. Okay? Vai utilizá-los de uma forma precária. Ele poderia fazer um uso muito mais adequado do seu sistema de sustentação e locomoção se a sua coluna estivesse ginasticada, flexível. Então, quando nós iniciamos esse trabalho de ginasticar a coluna do cavalo sem o peso do cavaleiro, com os trabalhos de chão, vai ser muito mais fácil para o cavalo. Exemplo de vantagens para ele, ele vai ter muito mais facilidade para descontrair a mente e o físico, né? Porque não tem nenhum peso perturbando o corpo dele. Ele vai usar melhor a sua coluna vertebral, né? Tanto nos exercícios de flexão frontal quanto lateral, que nós explicamos na live sobre equitação na terça-feira. E nós agora, nos trabalhos de chão, faremos uma série de exercícios que têm a finalidade de alongar e fortalecer a musculatura dorso-lombar do cavalo, criando ali uma preparação para recebimento do equipamento e do peso do cavaleiro. Então, essa região dorso-lombar será a região mais sobrecarregada do cavalo. Ela precisa ser alongada e fortalecida. Existem vários exercícios de alongamento e fortalecimento da região dorso-lombar que podem ser realizados nos trabalhos de chão. Bom, outra questão importante. Do chão, o treinador tem muito mais controle das atenções do cavalo e mais facilidade para estabelecer o que nós chamamos de hierarquia na relação. O cavalo vive sob um sistema hierárquico.
ou vivia quando em grupo, né, em manada. Numa manada de cavalos existem os líderes e os liderados, não há, não há meio termo. Né? Um cavalo está na liderança ou está sendo liderado. E na relação para conosco, ele compreende da mesma forma. Ou nós mostramos para ele que temos capacidade para liderá-lo, ou ele começa a exercer liderança sobre nós. O que é um grande problema para cavaleiros e treinadores. Não é? Então, do chão, é muito mais fácil iniciar um cavalo e estabelecer essa relação hierárquica para que ele me reconheça como líder e a sua condição de liderado. Não é? Então, quando eu, no redondel, num trabalho à guia, estou controlando a direção do cavalo, os andamentos do cavalo, os ritmos, o que eu estou dizendo para ele sem falar nada? Eu tenho condição de liderá-lo. E ele reconhece isso. Ele vai reconhecer isso. Ok? Um dos preceitos do bom treinamento de cavalos é dar oportunidade para que o cavalo nos compreenda, antes de nós fazermos junto a ele solicitações de correspondência. Não é? Então, nós devemos sempre dar uma chance do cavalo nos entender, nos compreender, para depois nós fazermos alguma solicitação, para não corrermos o risco do cavalo se rebelar contra nós, do cavalo se esquivar, do cavalo ficar reticente, do cavalo ficar ali, muitas vezes intimidado. Então é preciso dar a ele uma chance de compreender aquilo que se pretende. E os trabalhos de chão têm essa finalidade. Dar essa chance para que o cavalo compreenda a proposta que será levada a ele. Outro preceito importante nos treinamentos é nós nunca darmos ao cavalo chances de competir conosco, de disputar conosco. O cavalo tem que passar a sua vida ao nosso lado sem descobrir que ele é mais poderoso do que nós fisicamente. Porque se ele descobrir isso, nós teremos problemas. Porque ele é muito mais forte do que nós, ele é muito mais veloz do que nós, ele tem um poder físico muitíssimo maior do que o nosso. Mas ele não pode chegar a essa conclusão. Então, os trabalhos de chão, quando bem conduzidos, nos oferecem condições de controle do cavalo. Eu não posso pedir velocidade e força para um cavalo antes de tê-lo sob controle. Primeiro eu tenho que ter o controle do cavalo, para depois fazer uso dos seus potenciais de velocidade, de força, de desempenho funcional. Okay? Mais um preceito importante de treinamento é nós nunca pedirmos ao cavalo aquilo que ele ainda não tem condição de nos oferecer. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu peço para o cavalo trabalhar a guia antes dele entender o cabresteamento lateral, ele vai ter dificuldade. O cabresteamento lateral é um degrau anterior ao trabalho de guia. Ali, o cavalo vai entender o reflexo de afastamento, vai entender o ambiente por onde ele tem que circular, vai trabalhar ao meu lado nos 3 andamentos. A parte seguinte, o exercício seguinte, que é o trabalho à guia, é a mesma coisa, só que agora eu estarei distante do cavalo. Mais distante, sem contato físico com ele. Não é? Então, é um pré-requisito. O cabresteamento lateral é um pré-requisito para um trabalho de guia bem sucedido. Quantos cavalos não aprendem a recusar o trabalho de guia, empacar, medir força com o treinador no cabo da guia, entre outros comportamentos indevidos? Não é? Por quê? Porque não se deu a ele uma chance dele compreender o que nós queríamos com ele, não é? E nós estamos solicitando dele algo que ele ainda não é capaz de nos oferecer, por incompreensão. Okay? Um outro exemplo, né, de nunca pedir o cavalo o que ele ainda não tem condições de nos oferecer, é nós montarmos o cavalo antes de estabelecer uma comunicação prévia com ele. Não é? Como eu disse agora mesmo, lá atrás, o problema da doma não é montar o cavalo, o problema começa depois que você está lá em cima, mesmo que o cavalo tenha te aceitado. Você montou, o cavalo não fez nada, te aceitou. E agora? Como é que eu me comunico com ele? Se eu não criei condicionamentos prévios realizados nos trabalhos de chão, o cavalo vai ter mais dificuldade para me compreender. E agora pode começar a haver ali situações de disputa, de contenda, de conflito entre eu e ele. E isso não é favorável para o ensino do cavalo. Então, nós poderíamos dizer aqui para vocês que treinar cavalos
É uma tentativa de estabelecer linguagens de comunicação entre nós e eles. Ok? Isso é que é treinar cavalos. E quanto melhor for a comunicação estabelecida, melhores serão os resultados. Então, o treinador de cavalos, ele precisa ser um bom estabelecedor de linguagens de comunicação. A relação homem-cavalo, não importa a raça do cavalo, a modalidade da nossa preferência, todas as relações de manejo, de treinamento, ou de utilização do cavalo, são aspectos dependentes das comunicações entre nós e o cavalo. Nós precisaremos estabelecer linguagens de comunicação para que não haja contenda, não haja conflito, não haja disputa, e sim compreensão, entendimento, colaboração e parceria. Essa é a ideia. Esse seria o melhor investimento para nós agregarmos valor funcional aos nossos cavalos. Investir no estabelecimento de uma boa comunicação junto ao cavalo. Não importa em que circunstância, mas é preciso que o cavalo esteja comunicando-se conosco para que nós tenhamos bons resultados, independente das nossas pretensões de momento. Nós poderíamos até lembrar aqui que, na opinião dos antropólogos, sociólogos, né, a boa comunicação é a chave fundamental para o bem-estar das relações humanas, né? Eles defendem a unhas e dentes o fato de que os grandes problemas sociais que existem na sociedade humana decorrem de uma comunicação deficiente, né? Muitos falam que o nosso mundo hoje é um gigantesco telefone sem fio. Você fala uma coisa, a pessoa compreende outra, né? Então todos nós somos canais emissores e receptores de mensagens. Nós tanto emitimos quanto recebemos. E o que é preciso para que essa mensagem seja recebida e processada de uma forma mais fiel às intenções do seu emissor? Nós entrarmos numa mesma frequência, não é? Modularmos a nossa frequência com o nosso interlocutor. E isso se aplica ao cavalo. Eu tenho que entrar na mesma frequência vibratória do cavalo. Outro dia nós falamos sobre isso, né? A frequência mental do ser humano é sempre muito mais alta que a do cavalo. Então isso cria uma colisão eletromagnética. Então nós precisamos nos preparar psicoemocionalmente para, ao aproximar do cavalo e acessá-lo através das nossas intervenções, eu estar numa frequência vibratória próxima da dele. Não é? Então nós temos que baixar a nossa bola, vamos usar essa gíria, em termos de velocidade de pensamentos, de procedimentos, de intenções, para que o cavalo tenha tempo de processamento. Certo? Eu vou citar aqui alguns casos que possam ilustrar para vocês aí a utilidade dos trabalhos de chão. E no meu trabalho como domador de cavalos, né, comecei a domar aos 14 anos, né, hoje aos 58, já são 44 anos domando cavalos. Duas coisas foram se mostrando fundamentais: otimizar o tempo e otimizar os resultados. O que é otimizar? É tornar ótimo, não é? É a definição de otimizar. Então hoje, sobretudo hoje, né, nos dias atuais, as pessoas querem os resultados com qualidade e com rapidez, não é? Então eu fui compreendendo ao longo das minhas vivências como domador de cavalos que os trabalhos de chão atuam como um potencializador fantástico para eu ganhar tempo e dar qualidade aos resultados. Então é por isso que eu adotei as 3 versões de trabalho de chão no meu trabalho como domador, e também nós podemos utilizar esses trabalhos de chão para processos de recondicionamento funcional. Cavalos problemáticos, cavalos que tenham algum desvio de comportamento, alguma incompetência funcional. Então os trabalhos de chão, eu poderia dizer que eles são uma ferramenta universal, com vários tipos de utilização. Chega um cavalo para mim problemático, já está domado, mas tem problemas funcionais, comportamentais, eu volto esse cavalo lá nos trabalhos de chão. Vou trabalhar com ele no cabrechamento lateral, nos trabalhos à guia, nos trabalhos de rédeas ao chão, para que o cavalo mostre para mim as suas insuficiências,
as suas limitações, os seus vícios, não é? Que podem acontecer, não é? O cavalo já ter adquirido vícios. Não é? E ali eu vou fazendo essa leitura e vou estabelecendo entre eu e o cavalo uma nova versão de relacionamento. Não é? É como se voltasse o cavalo lá na escola primária. Ó, vamos começar de novo aqui para ver se você aprende melhor aqui essas lições. Exige paciência, disciplina, persistência, mas eu considero que é muito rápido o resultado nos trabalhos de chão. Então, essas três versões que eu mencionei aqui, né, cabrestamento lateral, trabalhos à guia e os trabalhos de rédeas, também conduzidos do chão, para serem executados nos 3 andamentos e o cavalo ter confirmado esses exercícios, não é necessário um tempo maior do que 6 meses de trabalho. O cavalo tendo ali aptidões funcionais, facilidade para o ensino, em até 6 meses o cavalo preenche com qualidade essas etapas. Por experiência própria, eu posso dizer isso para vocês. Eu já consegui resultados excelentes, tanto na iniciação quanto no recondicionamento de cavalos, usando como ferramenta os trabalhos de chão. Um desses casos, né, se o pessoal lá da Vila Ecos está aqui, mas eu vou contar o caso do Lancelote, um puro-sangue árabe, que reside lá na Vila Ecos. E eu residi lá durante praticamente 3 anos, na época em que a Isabela era casada com o Nizim de Pontes. E quando eu cheguei lá, o Lancelote, que era esse puro-sangue árabe, estava com alguns traumas, alguns problemas, e eu pedi que o cavalo ficasse sob a minha responsabilidade de manejo e treinamento. E essa concessão foi feita. E eu comecei a fazer o trabalho com o cavalo, e ele estava realmente bastante comprometido. Ele não queria ceder em algumas atitudes que eram muito negativas. Era um cavalo de difícil controle, que tinha dificuldade de aceitar o cavaleiro montado, que brigava muito com as rédeas, que estava numa situação bastante complicada. E eu inseri esse cavalo nesse programa de exercícios nos trabalhos de chão. Não é? E fui pouco a pouco, dia sim, dia não, trabalhando com esse cavalo. Realizei ali as etapas, cabrestamento lateral, trabalhos à guia, trabalhos de rédea ao chão. Depois comecei a montar o cavalo. Com 1 ano de trabalho, esse cavalo poderia dizer que já era outro cavalo. Né? Um cavalo que agora correspondia às solicitações do seu cavaleiro sem a menor dificuldade, de boa vontade, e inclusive realizando exercícios de grande dificuldade funcional. Exercícios que são utilizados pela equitação acadêmica. Esse cavalo, com um pouco mais, né, de 1 ano de trabalho, 1 ano e meio de trabalho, ele já estava fazendo passagem, piafé. Esse cavalo fazia retro-piafé. Ele entrava no piafé e recuava piafando. Mudanças de pé ao galope, piruetas. Bom, então, fica aí esse exemplo de um cavalo que estava um tanto quanto inacessível, resistente à parceria como cavalo de sela, e que foi recondicionado por mim utilizando-se principalmente essa ferramenta, os trabalhos de chão. Esses são exemplos da eficácia desse trabalho, né, nos processos tanto de iniciação quanto de recondicionamento funcional do cavalo. E a observância de detalhes e o cumprimento das etapas de ensino é que vão trazer bons resultados para nós. Então, muitas vezes a pessoa conhece, eu entendi o que vem a ser os trabalhos de chão, mas não vai, muitas vezes, cumprir todas as etapas dessa metodologia de ensino do cavalo, né, que são os trabalhos de chão, e por isso mesmo não vai chegar aos resultados que poderiam ser obtidos. É preciso observar detalhes, cumprir as etapas sem pressa, sem ansiedades, sem pular degraus. Isso aí é que faz diferença num treinador de cavalos. Ser meticuloso, ser minucioso, ser muito observador, paciente, não é? Disciplinado, persistente. São 3 atributos fundamentais para um bom treinador de cavalos. Cavaleiros e, sobretudo, treinadores precisam desses predicados que eu acabei de citar.
se é que nós queremos agregar valor funcional aos nossos cavalos. Então, repetindo aqui para vocês, nós temos vários vídeos sobre os trabalhos de chão lá no nosso canal do YouTube. Para acessar o nosso canal, basta vocês digitarem o nome do canal, A Escola Chamada Cavalo. É o título do nosso trabalho em várias redes sociais, né? No YouTube, no Instagram, Facebook e também no Spotify. E quando vocês acessarem o canal lá no YouTube, para vocês terem mais facilidade para procurar os vídeos, cliquem no link Vídeos lá em cima no YouTube, porque aí ele vai abrir toda a lista com os vídeos que já estão lá publicados. E aí vocês vão rodando ali a barra e vão pelos temas identificando os vídeos, ok? Bom, não deixem, por favor, de enviar para nós. Eu vi que algumas perguntas foram feitas aqui durante a nossa live e peço desculpas por não tê-las respondido de imediato. É porque eu estava num raciocínio que não poderia ser interrompido. Mas as perguntas de vocês devem ser enviadas para nós por e-mail, pela via que vocês acharem mais adequada, aqui mesmo pelo próprio Instagram. Eu leio todas as perguntas de vocês, né? Saibam disso e nós, em algum momento, iremos respondê-las. Vocês podem ter certeza disso, ok? As perguntas, os interesses de vocês é que alimentam o nosso canal. A Escola Chamada Cavalo está aqui para servir a vocês. Esse é o nosso objetivo. Então, quando vocês enviam para nós dúvidas, pedidos de esclarecimento, fazem perguntas, comentários, isso é que dá para nós uma dinâmica de interação com vocês e dá sentido ao nosso canal, a Escola Chamada Cavalo. Então, por favor, não deixem de enviá-las a nós. Continuem seguindo a Escola Chamada Cavalo. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal lá do YouTube. Não esqueçam de marcar lá o sininho para que vocês recebam as nossas notificações com as contribuições que têm sempre o objetivo de oferecer a vocês as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas constatações para que vocês possam agregar valor funcional ao cavalo de vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Eu fico aqui mais uma vez agradecido por todos vocês estarem conosco. A nossa próxima live oficial será na terça-feira. Os nossos dias oficiais de live são terças e quintas, no horário das 19 horas. Lembrando a vocês, ok? Então, muito obrigado e espero revê-los na nossa próxima live. Eu peço licença aqui para desconectar. Um abraço a todos.